Existe uma regra não escrita na indústria da tecnologia. Se um produto está vendendo, você não muda o formato dele. Você melhora a câmera, coloca um processador mais rápido, muda a cor. Mas você não mexe na silhueta. A silhueta é sagrada. E aqui está o que eu penso depois de anos analisando esse mercado. A inovação de verdade nunca nasce no medo de perder o que já funciona. Ela nasce na coragem de destruir o próprio sucesso antes que o concorrente destrua por você. A maioria das empresas prefere acertar sendo entediante. As poucas que mudam o mundo preferem arriscar, errar, tentando algo novo. Guarda esse pensamento, porque ele é a alma desse vídeo inteiro. Por 7 anos, a Samsung ensinou o mercado que um dobrável precisava parecer um controle remoto, esticado quando fechado. Alto, estreito, comprido. E a gente comprou essa ideia sem questionar. Até agora, com o Galaxy Z Fold 8, a Samsung rasgou o próprio manual. Eles destruíram o formato de livro alto e estreito e criaram o que estão chamando de formato passaporte. E olha, quando você tira esse aparelho da caixa e fecha a tela pela primeira vez, o seu cérebro dá um erro, porque ele parece, sinceramente, estranho, largo demais, curto demais. Mas eu usei esse aparelho como meu celular principal nos últimos dias. E eu preciso fazer uma confissão perigosa. Essa foi a melhor decisão que a Samsung já tomou na história dos dobráveis. E eu vou além. Se a Samsung lançasse um celular exatamente com essa proporção, em formato barra, custando bem menos, bem mais barato, ele seria um sucesso absoluto de vendas. Eu compraria sem pensar 2 vezes. Mas para entregar esse nível de conforto, eles cometeram o que muita gente vai chamar de pecado dos 12 mil reais. E o pecado tem 2 lados, o erro e o desejo. Então, bem-vindo à nossa auditoria. Vamos falar do mundo real, porque ficha técnica não traduz a sensação de segurar o projeto. E aqui eu tenho o Z Fold 8 em mãos. Esquece o peso dos dobráveis antigos. O Z Fold 8 pesa exatos 201 gramas. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você sentir o tamanho da façanha. Ele é mais leve que um iPhone Pro Max. É mais leve do que o Galaxy S26 Ultra da própria Samsung. Um celular que abre e vira um tablet. Ele tem ridículos 9,7 milímetros quando fechado e absurdos 4,5 quando aberto. Ele é fino, mais fino que uma revista, na proporção que faz ele parecer um celular normal. Isso resolve a maior limitação que afetava as pessoas com os dobráveis: a sensação de carregar um tijolo no bolso. Agora você consegue digitar uma mensagem com uma só mão, na tela externa de 5,5 polegadas, na proporção que faz ele parecer um celular normal. E aqui está o detalhe que só quem usa esse celular por alguns dias percebe. Em 3 dias, sabe aquele estranhamento inicial? Ele some por completo. Você pega qualquer outro celular no formato barra e ele é que começa a parecer desajeitado, comprido demais, antiquado demais. Esse formato estraga você para todos os outros. E quando você abre, a nova dobradiça de Flex Titanium entra em ação. Ela é suave, firme, com aquela sensação de tecnologia, de engenharia aeroespacial. E o mais importante, a tela finalmente deita 100%. O vinco, aquele vale no meio da tela que a gente era obrigado a fingir que não via, foi drasticamente reduzido aqui. Sinceramente, agora você precisa caçar o reflexo de propósito, em um ângulo específico, para lembrar que ele existe. Mas você sabe exatamente como esse canal funciona. E é por isso que você clicou nesse vídeo. Eu não vou ignorar os 2 lados desse pecado, sem rodeios, direto ao ponto. Essa tela interna LTPO AMOLED de 7,6 polegadas na proporção 4:3. Para quem consome mídia, assistir vídeos no YouTube, por exemplo, olha isso aqui. Você consegue entrega da proporção completa dentro da tela. É imersão real. Nenhum celular de tela única te entrega essa experiência. E as 2 telas juntas agora batem absurdos 3.000 nits de brilho. Mas brilho no papel é uma coisa. Deixa eu traduzir o que significa.
3.000 nits, na vida real, significa que você pode ir para o lado de fora, estar em uma praia ao meio-dia com o sol fritando sua visão e abrir o GPS aqui, na tela interna. O painel corta a luz do sol como um laser, ajustado para o novo revestimento anti-reflexo. Sinceramente, o número da ficha só importa quando resolve um problema, e esse resolve. E aqui está o fator que muita gente esperava, o tipo de coisa que parece bruxaria. O Android 17 com a One UI 9 trouxe uma ponte que a indústria jurava nunca existir. O KickShare agora conversa com o AirDrop da Apple de forma nativa. Sim, aquela muralha invisível entre os dois mundos caiu. Você joga o vídeo aqui direto no seu Fold, direto para o Mac ou para o iPhone de um amigo, em segundos, sem aplicativo, sem gambiarra. É a barreira mais antiga da indústria ruindo em silêncio. Então sim, em minhas primeiras impressões é um aparelho que quebra o limite o tempo todo. Mas ele chega ao Brasil beirando os R$12.000. E é aqui que eu preciso colocar a sua inteligência financeira à prova. Você pagaria o preço de uma moto popular em um celular que, por mais revolucionário que seja, precisou arrancar recursos amados pelo público para ficar tão fino? Guarda essa pergunta, porque o preço vai cair. É a lei do mercado. E quando ele se estabilizar, este pode virar o melhor celular do ano. A gente vai acompanhar isso de perto aqui. Então defende o seu dinheiro, porque a auditoria com o Galaxy Z Fold 8 vai ficar dura agora. E eu quero saber de que lado você está nos comentários. Sabe, todo extremo exige um sacrifício. E a Samsung deixou algumas contas abertas nesse projeto. Então vamos abrir cada uma delas. Primeiro, eu senti falta da tela de privacidade. Eu acho que para uma versão como essa, mesmo sem ser a versão Ultra, seria um diferencial e tanto trazer a tela de privacidade, mesmo que fosse apenas para a tela externa. A tela em uma proporção 4:3 é maravilhosa, mas o software ainda briga com ela. O Instagram, o WhatsApp, vários aplicativos não estão 100% otimizados para essa proporção nova. Você encontra barras pretas nas laterais ou informações um pouco cortadas, mas eu não poderia deixar de citar. É o incômodo real. E é a prova de uma coisa que eu venho dizendo. A indústria muda os formatos e os aplicativos que juravam ser adaptáveis correm atrás do mercado. Você paga caro para ser pioneiro e o ônus de esperar o software alcançar o hardware é seu. Segundo, o processador. Nós temos aqui o Snapdragon 8 Elite geração 5. Sem dúvidas, o chip mais monstruoso da geração, com sobra de potência, mas talvez porque o espaço interno seja tão apertado nesse corpo extremamente fino, ele esquenta sem motivos maiores. Você está apenas rolando o Instagram, sabe? E do nada a traseira esquenta. E olha, eu preciso ser honesto, você sente isso já na primeira vez que liga o aparelho, assim que tira da caixa. Não é defeito que aparece sob estresse pesado, é a física de enfiar o chip mais poderoso do mundo em um corpo de apenas 4,5 milímetros. Potência e espessura brigam inversamente, e nesse projeto a espessura venceu. Terceiro, e esse me irrita, Samsung, nós estamos em 2026. Um aparelho focado em produtividade e elegância custando R$12.000 não traz o anel magnético embutido para o carregamento sem fio, no padrão dos ímãs que o mercado inteiro adotou. E que fique claro, para eu não ser injusto, ele tem carregamento sem fios, 20 watts aqui. Maravilhoso. O que falta são os ímãs nativos. Aquele encaixe magnético que segura o carregador e os acessórios. O mercado todo aderiu. Aqui, nesse projeto, você precisa da capa. A Samsung mandou a capa junto para mim. Mas, sinceramente, eles vão vender separado. Economizar justo nisso, nesse preço, não faz sentido. E quarto, a certificação é IP48. Aqui o marketing pode te enganar, então presta atenção na letrinha. O 8 significa que ela aguenta submersão na água, excelente. Mas o 4 significa que ele só bloqueia objetos sólidos maiores que 1 milímetro. Traduzindo, a poeira fina da rua, a areia, ainda pode entrar nas engrenagens, principalmente aqui na dobradiça. Então não leva esse celular de R$12.000 para a praia. A água doce ele encara, o pó não. Mas de tudo que eu testei, existe uma decisão que vai dividir a sua opinião, e ela dói. O módulo de câmeras é bem sólido, e eu gostei. O sensor principal tem 50 megapixels e faz fotos impecáveis, estabilizadas. A ultra-wide também tem 50 megapixels. Tem um campo de visão dramático e lindo, mas cadê a telefoto? A Samsung simplesmente arrancou o zoom óptico do Z Fold 8. Se você quiser aproximar a imagem, todo o zoom é digital, cortando dos 50 megapixels. A lente de zoom óptico de verdade foi trancada na versão Ultra, que custa ainda mais caro, e vem no formato tradicional. E é aqui que o nome importa, porque muita gente vai comprar sem saber.
Esse Fold 8 e o Fold 8 Ultra são aparelhos diferentes. O Ultra é o sucessor direto do Fold 7. Tem o zoom e esse aqui é o passaporte. É uma nova espécie focada em consumo de mídia, não em criação. Em um aparelho desse patamar, arrancar a versatilidade fotográfica é uma escolha dolorida. Mas se vai fazer falta para você ou não, só o seu uso no dia a dia responde. Se você não vive de zoom, talvez você nem perceba. E prepare-se para dizer adeus a um clássico. O modo flex morreu. Como o aparelho agora é passaporte largo, tentar usar ele semi-aberto ao pé da mesa, como um mini laptop, não funciona mais de forma ergonômica. A mudança de eixo matou o truque de usar o próprio aparelho como tripé. Quem amava fazer chamada de vídeo com o celular parado na mesa pode sentir falta disso. Como eu falei no começo do vídeo, todo pecado tem dois lados. E o segundo lado é o desejo. E é aqui, exatamente aqui, que a conta fecha. Como eu disse lá no começo, eu simplesmente não consigo parar de usar esse celular. E eu preciso te explicar o porquê. Porque isso desafia a lógica. Muito disso se deve à matemática mágica que a Samsung fez aqui, na bateria. Eles usaram a nova tecnologia de silício carbono pela primeira vez. São 4.800 mAh. No papel, no uso normal, nada de espetacular. Você pode dizer, tem vários aparelhos com baterias maiores. E você está certo. Mas espremer isso em um corpo de 4,5 milímetros de espessura, quando aberto, é feitiçaria industrial. E o resultado é o que importa. Ele aguenta o dia inteiro sem te fazer implorar pela tomada às 6 da tarde, pela primeira vez. Ele aguenta. E o carregamento de 45 watts devolve mais de 60% em 30 minutos. E aqui um crédito que eu faço questão de dar à Samsung. Porque eu cobro, e você sabe disso, a Samsung também sabe. Mas quando acertam, eu elogio. 45 watts com carregador à altura dentro da caixa. Em um momento em que metade do mercado premium te obriga a comprar o carregador à parte. A própria Samsung faz isso em outros modelos. A Samsung mandou o certo na caixa. Parabéns pela decisão. E ainda tem um argumento que blinda o investimento a longo prazo. 7 anos de atualizações garantidas. Você compra caro, mas compra o aparelho que a Samsung promete manter vivo até 2033. Isso dilui o preço pelo tempo, em um preço que poucas marcas de dobráveis conseguem te entregar. E sinceramente, o Galaxy Z Fold 8 é um sucesso. Eu posso afirmar que ele é o smartphone mais interessante dos últimos anos. A Samsung teve coragem de ousar, e isso eu respeito. Exatamente porque teve coragem de errar, tentando algo novo, ao invés de acertar sendo entediante. Ele não é para todo mundo. Está tudo bem, especialmente sem o zoom óptico, mas ele mexeu com uma indústria que estava dormindo no ponto. E aqui está a verdade que fica quando você desliga a câmera. A Samsung não te vendeu o celular mais completo do ano. Ela te vendeu um celular mais corajoso e completo. Raramente moram no mesmo aparelho. O Fold 8 escolheu ser leve, fino e ousado, e pagou isso com o zoom, com o flex e com a poeira. Cada grama que ele perdeu, ele cobrou em algum outro lugar. Não existe mágica na engenharia, existe escolha. E entender qual escolha combina com a sua vida é o que separa quem compra bem de quem compra por impulso. Então, eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. Mas se essa ausência da lente telefoto em um celular de R$12 mil foi o seu limite, e você se recusa a pagar o imposto dos dobráveis e prefere o poder bruto e sem sacrifício do formato tradicional em barra, a Samsung tem a resposta perfeita para você. Eu coloquei o verdadeiro rei da marca na bancada, o Galaxy S26 Ultra, auditei o limite daquelas câmeras de zoom e descobri se ele continua sendo a compra definitiva do ano. O dossiê completo está nesse vídeo e vai aparecer para você nos cards agora. Clica nele e descobre qual o verdadeiro topo de linha, sem corte de hardware. Eu te espero lá, na bancada, em 3 segundos.